Graça e paz, amém? Amém? Que bênção. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Tenho certeza que, mais uma vez, o Senhor vai falar muito conosco, amém? Feche seus olhos. Querido Deus, mais uma vez nós nos apresentamos diante da Tua presença nessa noite, agradecidos, Pai, por termos esta oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua casa, para estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é vida, a Tua palavra é alimento para as nossas vidas, e nós estamos aqui, Jesus, porque queremos ser alimentados por Ti. Que o Senhor possa trazer, através do Espírito Santo, toda a direção a este estudo, que nós estejamos sendo conduzidos pelo Senhor. Querido Pai, conduza toda a explanação, ó Deus, deste estudo, que o Senhor esteja trazendo à luz, a realidade daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Porque cremos, ó Pai, que toda a Tua palavra, ela é inspirada pelo Senhor para nos orientar, para nos direcionar e para nos conduzir. Obrigado por termos este momento juntos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Poder sentar. Nós hoje vamos dar continuidade, ao nosso estudo panorâmico, do Novo Testamento. Até aqui nós já estudamos, vários momentos, aí dentro do Novo Testamento. Estudamos os Evangelhos, estudamos livro histórico, estudamos, aí algumas epístolas, e hoje nós vamos continuar, o nosso estudo. A última epístola que a gente estudou foi a epístola de Paulo a Tito, uma epístola pessoal. E hoje nós vamos estar estudando mais uma, dessas epístolas pessoais. Amém? A epístola a Filemon. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Filemon. Esse pequeno grande livro. E você vai entender por que ele é um pequeno grande livro. Amém? Ela é a menor das epístolas, mas que tem um grande conteúdo para a nossa vida, para a nossa jornada cristã. Abra aí em Filemon, versículo 16 e 17. Isso mesmo, versículo 16 e 17, por quê? Porque Filemon é um único capítulo. Amém? Então, epístola de Paulo a Filemon, versículos 16 e 17, diz assim: não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Amém? Aqui nós vemos um texto que está falando sobre alguém que é o quê? Um escravo. E nós vamos entender, todo esse contexto. Por que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola a Filemon? Primeiro nós precisamos entender quem é Filemon. Filemon é um discípulo do apóstolo Paulo. Este homem, ele tinha na sua própria casa um grupo, uma reunião, aquilo que nos nossos dias nós chamamos de célula. Diferente dos nossos dias de hoje, onde nós temos a oportunidade de nos reunir como igrejas. Hoje nós temos diversas denominações. No início da igreja, no período da igreja primitiva,
as reuniões eram restritas, porque nós estamos falando não de um período de liberdade, como que nós vivemos hoje no Brasil, por exemplo, onde nós temos a oportunidade de nos reunir como igreja, de cultuar ao Senhor, sem uma perseguição, sem correr um risco de morte, mas estar aqui juntos para falar, né, da palavra de Deus. Naquele tempo não, nós estamos falando aí, né, do primeiro século. Este primeiro século, a igreja, ela conviveu muito de perto com a ferrenha perseguição dos judeus. Então, assim como o próprio apóstolo Paulo, né, antes da sua conversão, perseguia aqueles que estavam no caminho, nós vemos que essa perseguição, ela persistiu, né? O apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola quando ele está preso em Roma, na sua primeira prisão domiciliar, como nós aprendemos aqui, lembra? Que nós estudamos algumas epístolas que eram chamadas epístolas da prisão, né? Por volta de 61 até 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo foi preso a primeira vez em Roma. E essa primeira prisão de Paulo se deu numa prisão domiciliar, onde ele tinha, né, ali a oportunidade de receber pessoas, onde ele tinha uma certa, digamos assim, uma certa regalia, uma certa oportunidade, né, de estar escrevendo essas epístolas, de estar remetendo essas epístolas, né, aos irmãos, às igrejas. E nós vemos que durante este período de prisão do apóstolo Paulo, ele escreveu então ali as epístolas chamadas epístolas da prisão, né? Quais são elas? Filipenses, quem lembra aí? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E aí agora você vai entender por que essa epístola aqui ela foi escrita, né, muito próximo da epístola aos Colossenses. Porque Filemon era um discípulo do apóstolo Paulo que estava em Colossos. Este homem era, como eu disse, alguém que tinha na sua própria casa, recebia ali, né, um lugar onde eles podiam orar juntos. Como a igreja era perseguida, quando se fala a igreja de Colossos, não se falava em uma igreja templo como nós vemos hoje, como nós temos a oportunidade de congregar em uma igreja hoje. As igrejas eram tidas como a cidade. Então as igrejas ali eram uma igreja por cidade. A igreja de Jesus Cristo em Colossos, ela era uma igreja formada de pequenos grupos. Então, ali em várias casas, se reuniam os irmãos em Cristo Jesus, para que eles pudessem orar juntos, compartilhar da palavra do Senhor juntos, e viver, né, o cristianismo. E nós vemos que este homem, Filemon, era um desses homens que cedia a sua casa. Nós não estamos falando aqui de um pastor, nós estamos falando de alguém que cedia o espaço para que ali eles pudessem se reunir. Então, quando o Senhor, por exemplo, escreveu, né, através de Paulo, a epístola aos Colossenses, aquela epístola ela era lida na casa de Filemon, na casa do João, na casa do Zequinha, aonde tinha um pequeno grupo da igreja de Colossos, da igreja da cidade de Colossos, ali era lida, né, essa epístola. Mas essa epístola a Filemon foi uma epístola, e é por isso que ela é chamada de uma epístola pessoal, porque ela é direcionada a um homem, para tratar um assunto específico. Mas vocês vão ver o tanto que esse assunto específico trabalha conosco hoje. Por isso que eu digo que é uma carta pequena, é uma carta, é a menor carta do apóstolo Paulo, porque ela é uma carta direcionada a uma pessoa. Como a gente viu, né, até aqui, a maioria das epístolas de Paulo, ela tem, né, uma didática de vir, fazer uma saudação, depois trazer aquilo que a igreja está passando, trazer a solução para aquele problema, né? E ele faz as suas considerações finais e encerra a carta. Mas aqui nós vamos ver que essa carta ela fala diretamente com alguém que precisava, né, ser direcionado
Então nós vamos ver uma carta que certamente vai, né, nos dar base para a nossa caminhada cristã. Amém? Então vamos lá. Qual que é o alvo da nossa lição? Primeiro, entender que os cristãos devem colocar a graça de Deus à frente da justiça humana. Essa epístola ela vai falar muito sobre isso, sobre como nós podemos e devemos entender essa graça do Senhor, entender esse favor imerecido. Entender, amados, que às vezes a gente vai passar em cima até da nossa razão, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam transformadas e salvas, que é o caso dessa epístola. Segundo, nós precisamos deleitar-se com a graça de Deus em nossa vida, agindo com graça em favor dos outros, assim como fez Jesus. Sabe aquela oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aquele que tem nos ofendido. É basicamente isso. Essa epístola, os irmãos vão ver como ela fala sobre perdão. Amém? E por fim, perdoar e buscar perdão em situações não resolvidas. Essa epístola ela vai trabalhar exatamente sobre estes aspectos. Então vamos lá. Como eu disse, essa epístola, né, é uma epístola direcionada a Filemon e uma das mais breves, das menores epístolas, né, que o apóstolo Paulo escreve, e com certeza nela, né, é praticamente a demonstração dessa compaixão, né, da maneira como o apóstolo Paulo ensina Filemon a tratar sobre aspectos que às vezes a gente tem tanta dificuldade para lidar. Essa é a realidade. Você vai entender, né, o porquê que o apóstolo Paulo trabalha tanto a respeito de perdão com Filemon aqui. Como a gente tem o costume de trazer, né, eu quero trazer aqui as informações básicas, né, se vocês quiserem tomar nota aí. O grupo dessas epístolas é epístolas paulinas, né, pessoais, ou seja, epístolas paulinas direcionadas a alguém. Assim como na semana passada nós estudamos a epístola de Paulo a Tito, né? Tito também era um cooperador de Paulo, alguém, né, que era instrumento nas mãos do Senhor para cumprir a obra, um dos pastores enviado pelo apóstolo Paulo. Nós vemos aqui também Paulo, né, direcionando essa epístola a Filemon. O autor, sem dúvida nenhuma, é o próprio apóstolo Paulo. Eu queria que você confirmasse comigo aí. Você vai ver o quanto isso é importante você saber disso. Não adianta a gente vai ler praticamente esse livro todo, esse grande livro, né? Porque como ele é muito pequenininho, você vai ver de maneira muito nítida quais são esses elementos. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer para vocês, olha, o grupo das epístolas é as paulinas, o autor é o apóstolo Paulo, e você engolir isso e pronto. Mas é importante que você saiba, não, peraí, é do apóstolo Paulo, por quê? Onde eu consigo provar na Bíblia que foi o apóstolo Paulo que escreveu isso daí? Quer aprender? Vai lá no versículo de número 1, olha o que está escrito aí. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então aqui quem começa falando? O apóstolo Paulo. Agora vai lá no versículo 9. Isso é o que nós chamamos na teologia de autógrafo. Já ouviu falar no autógrafo? Né? O pessoal faz aquela fila, né, dos artistas para receber um autógrafo. O que é o autógrafo? É uma assinatura. Uma assinatura como? De próprio punho. Então você vai ver o autógrafo, né, do apóstolo Paulo neste documento, nessa epístola. Versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus.
Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, útil a ti mesmo. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que receba para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano se fez, ou se teve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Está vendo? Então o apóstolo Paulo, ele traz um direcionamento a este homem, recomendando Onésimo, olha que nome bonito, para se colocar no filho, não é verdade? Então ele recomenda este homem a Filemon, e ele fala, e eu de próprio punho, eu assino embaixo. O que ele está dizendo aqui? Sou eu mesmo escrevendo essa epístola. Amém? Então aqui a autoria dessa epístola não há no que se dizer, né, porque é o próprio apóstolo Paulo. A datação dessa epístola é 61 e 62 depois de Cristo, porque foi exatamente nesse período, né? Porque você vai ver, quando você fizer a leitura, a gente vai fazer a leitura juntos aqui, vocês vão verem que essa epístola ela é escrita às vésperas de que o apóstolo Paulo seria solto. Porque entre a primeira prisão de Roma, a primeira prisão que Paulo ficou lá preso em Roma, e a segunda prisão, que é aquela que ele vai e é decapitado, tem um lapso de 2 anos. Então houve um período em que o apóstolo Paulo ele sai da prisão, ele visita algumas igrejas. Então é basicamente no prelúdio deste momento, dessa saída dele, ainda na prisão, que ele escreve, né, essa epístola. O alvo, né, não tem do que se dizer, é o próprio Filemon, né, o versículo-chave nós lemos aí, que é Filemon 16, 17, e a expressão-chave, aquilo que mais se fala nessa epístola, é acerca de perdão. Então, se você quer um texto bíblico, né, um livro da palavra de Deus, que vai ensinar todos os princípios do perdão, e é isso que nós vamos aprender aqui nessa noite, é essa epístola de Paulo a Filemon. Amém? Uma epístola que, com certeza, né, vai mudar a nossa maneira de enxergar uns aos outros. Amém? Então vamos lá. O esboço, a divisão dessa pequena epístola ficaria assim. Versículos 1 e 2 traz a saudação. O apóstolo Paulo, né, saudando a Filemon, né, como nós acabamos de ler aqui. Olha lá o que o texto diz. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador. Por que ele põe aqui o amado irmão Timóteo? Por que ele fala isso aqui? Porque Timóteo estava com ele no momento em que ele escrevia essa epístola. O que quer dizer isso? Que Paulo estava, né, isso aqui é uma das provas de que Paulo estava nessa primeira prisão em Roma, que é essa prisão domiciliar, onde ele tinha a oportunidade de receber não só Timóteo, como Lucas e tantos outros irmãos que ali colaboravam com ele. No versículo 4 até o 7, ele vai falar da gratidão. Ele vai dizer: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações,
estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo: eu sou grato pela tua vida, porque através da tua vida, vidas são alcançadas. Como eu disse, ali na casa de Filemon funcionava, aquilo que hoje nós chamamos de célula, um pequeno grupo de cristãos que se reunia naquele lugar, para unir juntos em oração. Então aqui o apóstolo Paulo está expressando essa gratidão a Filemon. Do versículo 8 até o versículo 21, é esse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre essa intercessão. O que é intercessão? Quem lembra aqui, o que é intercessão? Alguém sabe? Intercessão é você se colocar na frente do outro. Não é você se colocar no lugar do outro, é você se colocar, se posicionar na frente. Então, quando nós intercedemos em oração por alguém, você se coloca na frente. É por isso que antes de interceder, você precisa se revestir. Você precisa orar por si para que você possa interceder por alguém. Pode até soar ou parecer egoísmo isso. Pode até parecer para algumas pessoas que parece que você está pensando primeiro em você, mas não, é uma regra. Nós primeiro precisamos estar bem equipados para entrar numa batalha. Amém? E aqui nós vemos um momento de intercessão. O apóstolo Paulo está intercedendo por Onésimo. Quem é Onésimo? Diga comigo, um escravo. E não é qualquer escravo não, irmãos. Eu vou te contar a história desse Onésimo, e aí você faz aí na sua cabeça como você julgaria este homem. Onésimo era um escravo de Filemon. E ele era um escravo que tinha acesso a tudo que Filemon tinha. E ao que tudo indica, aquilo que a palavra nos revela aqui, é que Onésimo fugiu da casa de Filemon. E quando ele fugiu da casa de Filemon para Roma, porque é lá que ele se encontra com Paulo, olha como as coisas de Deus é maravilhosa. Não existe coincidência. Na nossa vida, na nossa trajetória cristã, não existe coincidência. Como eu disse, Filemon, ele pertencia a qual igreja? Este homem. Ele fazia parte de qual igreja? A igreja de Colossos. Onésimo era da cidade de Colossos. Este homem sai de Colossos, fugido do seu patrão. Só que, para que nós entendamos, escravo nesse tempo não é como a gente viu a escravatura aqui no Brasil. Escravo nessa época, ela era aquela pessoa que possivelmente devia algo para alguém. Um escravo judeu não era um escravo como que nós vimos acontecer aqui na nossa nação, quando trouxeram, os negros da África e os escravizaram aqui. Ou seja, era como se fossem prisioneiros, tragos para trabalhar de maneira forçada. Eu queria que você adiantasse aí, abre a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo de número 15. Deixa aberto aí, Deuteronômio capítulo 15. Você vai entender aí como que funciona a escravatura nessa época. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma intercessão por um escravo, que era alguém que possivelmente se tornou um escravo por dever a Filemon. Então, Onésimo era alguém que trabalhava para Filemon. Trabalhava de graça? Não. O escravo naquele tempo,
era aquela pessoa que ela devia, é como se eu devesse para o Marco, e eu não conseguia pagar ele. Aí eu chegava no Marco e falava: Marco, a partir de hoje eu sou o seu escravo. O que é isso? A partir de hoje eu vou prestar serviço para pagar a minha dívida. Mas em contrapartida, o Marco deveria dar para mim e para toda a minha família alimento, moradia, ou seja, manter aquilo que é básico na vida de qualquer um. Está vendo a diferença da escravidão que nós vivemos aqui no Brasil, daquele trabalho forçado, com essa escravidão da qual a gente está falando? Porque algumas pessoas, e principalmente alguns ateus, questionam isso na Bíblia. Por que que no Antigo e no Novo Testamento fala-se tanto sobre escravidão e nunca se repudiou? Uma coisa que nós precisamos entender, amados, é que ainda que fosse permitida a escravatura, o Senhor nunca concordou com isso. O que nós precisamos entender é que, segundo o costume, segundo a cultura judaica, a escravatura lá era tratada de uma maneira completamente diferente. Era aquele caso onde que a pessoa se submetia a um trabalho para se manter, para manter a sua família, para manter o mínimo da dignidade da sua família. Então Filemon era alguém assim. Aliás, Onésimo, é de confundir mesmo esses nomes bonitos, né? Onésimo era alguém assim, era alguém que servia Filemon. Só que nós vamos ver que este homem, em um dado momento que a Bíblia não nos fala, ele resolve então fugir da casa do seu senhor e ir para a cidade grande e ir tentar mudar de vida. Eu até vi um pastor falando a respeito disso, e era como se, né, ele estivesse saindo do interior e vai tentar a vida em São Paulo. Quem aqui já viu aquelas reportagens, né? Eu fui tentar a minha vida em São Paulo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, uma dessas reportagens no início, outro dia não, né? No início dessa pandemia, e algo me chamou muita atenção, porque o repórter fazendo a entrevista com um senhor que morava na rua, um morador de rua. E aí ele contando a história dele, ele dizendo: eu sou de Aparecida de Goiânia. Olha só, eu sou de Aparecida de Goiânia e eu vim morar em São Paulo para tentar mudar minha vida. E chegando aqui, a pessoa que me prometeu serviço não me deu serviço, e hoje eu moro na rua. E este homem contou ali a sua história. Então, quando eu olho para a vida de Onésimo, eu vejo alguém assim. Quem sabe este homem saiu dali para tentar melhorar de vida, mas a realidade é que este homem saiu fugido. E isso é o problema de Onésimo, que ele pegou as suas coisas e zarpou, sem o consentimento do seu senhor. E o que isso gerou? Quando ele chegou lá em Roma, aí vem que não existe coincidência, e sim, né, a direção e o propósito do Senhor na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, encontra-se com este homem. Onde que eles devem ter se encontrado? O que você acha? Na prisão. Geralmente, amados, essas pessoas, quando elas vão para uma cidade grande, quando ele causou um problema no lugar, e ele vai para uma cidade grande, a probabilidade dele causar um problema lá e ser preso é grande demais. Então este homem aqui, ele sai de Colossos, ele vai para Roma, e ele tem um encontro com o apóstolo Paulo, onde? Na prisão. E ali na prisão, o apóstolo Paulo evangeliza este homem, e este homem se converte a Jesus, e este homem muda de vida. E nós vamos ver ao longo do nosso estudo como isso aconteceu. E com essa mudança de vida, então o apóstolo Paulo diz: ei, agora é hora de você voltar para casa. Agora é hora de você recomeçar. E aí ele vai fazer uma intercessão. Por quê? Eu fico imaginando a cena, irmão. Quando Onésimo contou que era servo de Filemon. Quem sabe o apóstolo Paulo falou: eu conheço demais da conta. Já viu aquele lugar que você chega e você fala assim: nossa, você conhece fulano? Nossa, conheço demais. Às vezes a gente chega numa outra cidade e a pessoa, né, já ouviu a nosso respeito. Assim foi esse episódio aqui. E aí, então, o apóstolo Paulo faz essa petição:
para que Filemon o receba não agora somente como um servo, mas o receba como um irmão em Cristo Jesus. Então, é uma epístola lindíssima sobre uma história de perdão, sobre como nós devemos lidar com os momentos de dificuldade da nossa vida, que eu digo para vocês, queridos, se tem algo que a humanidade tem dificuldade de lidar, chama-se com perdão. E isso aqui trabalha muito a respeito disso. Amém? Depois nós vamos ver que do versículo 23 ao 24, nós vamos ver a conclusão, que é a promessa de que o apóstolo Paulo estava para sair dessa prisão. E a promessa dele é: ei, assim que eu sair daqui, eu quero muito estar com vocês. Então, basicamente, esse aqui é o esboço dessa pequena epístola, que tem só um capítulo, né? E 24 versículos aí, que fala acerca, né, do perdão. Perdão e aceitação na igreja. Amém? Vamos continuar aí. Então vamos lá. Como eu disse, né, esse escravo aqui, né, um escravo de Filemon, membro influente na igreja de Colosso, cujo nome era Onésimo, havia fugido e se escondido em Roma, talvez com algum dinheiro roubado de Filemon. E sob a influência de Paulo, converteu-se e se tornou servo devoto do apóstolo Paulo, porém legalmente ainda era escravo. Deixou de ser escravo porque virou crente, agora eu não sou escravo mais. Querido, a pessoa ela pode cometer alguma falha na sua vida, mas ele precisa entender um negócio. Ainda que a gente seja perdoado, pode ser que haja ainda as consequências. E nós precisamos, né, lidar com essas consequências. Então vamos lá. O conteúdo aqui, eu quero que você, junto comigo aí, nós vamos... Você abriu aí a sua Bíblia, Deuteronômio 15, 12. Vou reforçar a respeito dessa questão da escravatura. Tá? Aqui nos slides não tem sobre isso. Mas você pode anotar aí essas referências, tá bom? Deuteronômio capítulo 15, lá no versículo 12, diz assim, ó: quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirá forro. Quem lembra aqui da carta de alforria? Lembra de estudar isso na escola? A carta de alforria. O que era a carta de alforria? Era um documento que liberava aquela pessoa de não ser mais um escravo. Então é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Quando um dos seus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos te servirá, mas no 7º despedirá livre. E quando de ti o despedir e forro, não deixará ir vazio. Olha como Deus é bom. Olha, ele vai te servir por 6 anos, e no 7º ano você vai liberar ele. Mas você não vai liberar ele de mãos vazias, não. Você tem que dar condições para que ele sobreviva lá fora. Então, amados, quando as pessoas falam, mas se Deus existisse, porque isso aqui é uma das teorias, né, dos ateus. Se Deus existisse, não haveria, né, escravidão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas nós não estamos falando de uma escravidão, de um serviço forçado. Nós estamos falando aqui de um momento de servidão. A escravidão que nós temos referência na Bíblia está falando muito mais de um serviço prestado do que de um serviço forçado. E existe diferença entre essas duas coisas. Amém? Versículo 14. Liberalmente lhe fornecerá do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Ou seja, você vai despedir ele com rebanho, com carne, da tua eira. O que organiza na eira? O trigo, a cevada, o alimento. Né? Se fosse aqui no Brasil, o arroz, o feijão, né? Você vai despedir ele com arroz, com feijão e do teu lagar.
e vai deixar ele levar uma Coca-Cola. Hã? Então aqui, a palavra do Senhor está falando sobre isso. Daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Ou seja, divide daquilo que você tem. Versículo 15. Lembrar-te-ás de que fosse servo na terra do Egito. Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós precisamos entender que se hoje, pela graça de Deus, nós temos acesso ao Evangelho, nós precisamos ter muito mais compaixão e misericórdia de quem está lá de fora. E quantas vezes a gente aponta o dedo e fala que vai para o inferno? É muito fácil mandar as pessoas para o inferno, mas a gente não se lembra de onde a gente saiu. E aí ele vai continuar dizendo: e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furará a orelha na porta, e terás para sempre o teu servo, e também assim fará a tua serva. Não pareça aos teus olhos duros o despedi-lo forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário de um jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. E presta atenção nisso. O que está dizendo ali? Que um judeu, quando servia outro judeu, ele poderia até ser um escravo, mas além de ter o alimento da sua casa, além de ser mantido pelo seu senhor, ele ainda recebia a metade do salário. Ou seja, para que ele tivesse condições de suprir as suas necessidades básicas. Mas o que acontecia naquele tempo? E o que isso aqui é a lei, tá? Se você não, nós vamos estudar o panorama bíblico do Antigo Testamento, nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Mas para que você entenda, o Pentateuco chama Pentateuco porque são 5 livros. 5 livros escritos por quem? Por Moisés. Esse Pentateuco é considerado a lei dos judeus. Por que ele é a lei? Porque foi exatamente nesses livros que se trata a respeito de tudo que você imaginar. Então é nestes textos que nós vamos ver o Senhor estipular cada coisa no seu lugar. Existe lei para os levitas, existe lei para a organização do templo, existe lei para tudo. E nós estamos aqui diante de uma lei que falava acerca da servidão, de como uma pessoa devia se servir ao seu Senhor. E o que acontecia naquele tempo? Às vezes a pessoa era escravo do outro. Aqui a lei diz o quê? Por 6 anos a pessoa servia. No 7º, ele podia ir embora. Só que o que acontecia? Chegava no 7º ano, o servo falava assim: eu amo muito o meu senhor, e eu não quero sair daqui. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em uma casa de recuperação de dependente químico, ou até mesmo em uma prisão, principalmente quando a pessoa que está lá dentro está correndo risco de morte. E muitas dessas pessoas dizem assim: ei, eu queria ficar preso, eu queria ficar aqui. Às vezes para a nossa mente isso é tão difícil de entender, né? Você fala assim: nossa, mas o cara prefere ficar lá dentro. Sim, porque ele está seguro. Mas aqui já é um episódio um pouco diferente, porque aqui ele estava trabalhando, quem sabe para pagar uma dívida, ele já tinha pago essa dívida, e chega no final ele fala: ei, o que o meu Senhor me dá aqui, eu já estou satisfeito. O que o Senhor aqui me dá, eu quero viver assim. O que ele fazia? Ele fala: me faça mais um servo seu. E aí a partir daquele momento, né, este que antes era escravo e recebia só a metade, né, de um salário, passa agora a ser um servo deste outro. É por isso que fala aqui sobre furar a orelha. Né? Quem aqui já viu furar a orelha de gado? Né? Marcar o gado com aquele brinco na orelha, né? É algo similar àquilo ali. Então aquele servo passava, né, a ser um servo para sempre.
Por quê? Porque ele se sentia bem naquele lugar. Aos nazireus não. Porque o nazireu, ele é um voto, né? O voto do nazireu é aquele voto de não cortar o cabelo, né? De não fazer uso de bebida forte, não podia tocar em cadáver. Ele era um voto de consagração total. Não me recordo. Mas nesse caso aqui não, esse caso aqui era como se fosse uma marca mesmo. Era marcar que aquela pessoa servia a determinado senhor. Né? Todos que olhariam falavam, esse aqui é daquele senhor ali. Né? Ninguém põe a mão nele. Entendeu? Então era mais nesse aspecto. Então, isso aqui que nós vemos, né, que era a escravatura, né, dos tempos bíblicos. Tá bom? Nós vamos ver isso sendo tratado também no Novo Testamento. Abre aí Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Veja que este tema, ele é tratado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Efésios, capítulo de número 6, versículos 5 ao 9, que diz assim, ó: Quando a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Efésios? Que era necessário que tanto o servo quanto o Senhor soubesse a sua posição. Que quanto o servo quanto o Senhor, embora havia papéis diferentes, um servia e o outro era o patrão, nós precisamos entender que todos nós somos filhos do Senhor. Que diante de Deus nós somos iguais. Que diante do Senhor não há acepção de pessoas. Porém, nós precisamos servir aos nossos patrões, não só como se ele estivesse olhando o tempo inteiro, mas entender que o nosso patrão, que é o nosso Deus, ele está de olho o tempo inteiro. Então, nós vamos ver em toda a palavra de Deus sendo trabalhado isso, a fidelidade, a lealdade do servo, assim também como a fidelidade e a lealdade do patrão. Então, irmãos, eu hoje estudando sobre isso, né, lendo muito sobre isso, sabe qual que é a conclusão que eu cheguei? A realidade é que todos nós, de alguma forma, nós somos servos. Porque quem trabalha, né, de carteira assinada, acaba que ele é servo de uma empresa. Essa é a realidade. Então, para que você entenda qual que era essa servidão, essa escravidão, da escravidão que, como eu disse, essa escravidão que impõe o serviço, como a gente viu acontecer no Brasil e em outros países do mundo, existe uma diferença muito grande. Por quê? Porque uma impõe, suga, destrói, né? A outra não, traz a dignidade, o respeito e o entendimento de que tanto um contra o outro são iguais perante o Senhor. Então, a Bíblia ela é muito clara a respeito de tratar desses assuntos. Então, quando a pessoa ela fala assim, porque existe escravidão, né? O ateu, a pessoa que ela quer pegar um versículo isolado e falar, nossa, mas se Deus existe, por que, né, que permitiu essa escravidão? Mas vai ver na Bíblia, qual que é o padrão desse serviço? Qual que é o padrão dessa escravatura? Amém? Então isso é bom a gente compreender. Amém? Entendido até aqui? Então vamos lá. Agora o princípio do perdão. Como eu disse, essa é uma epístola que fala muito,
né, sobre esse princípio do perdão. Nós, olhando para este texto, nós vamos ver aqui que existiu uma ofensa, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo traz para Filemão aqui o entendimento da compaixão, porque assim como Cristo teve compaixão de nós, nós devemos ter compaixão do outro. Traz, né, essa intercessão, como a gente falou aqui, né, o apóstolo Paulo entrando no meio disso, para dizer, ei, é necessário que a gente compreenda, né, que um dia também fomos escravos. Traz também, né, aqui a substituição, lá no versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo diz. Vamos voltar lá, Filemão, versículo 18, olha lá o que o apóstolo Paulo diz. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha... O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ei, põe na minha conta. O que esse rapaz te fez? Ele te deu prejuízo? Coloca na minha conta. É você trazer a dívida. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos? A mesma coisa que Jesus fez por mim e por você. Quando Jesus é crucificado na cruz do Calvário, e ele diz, está consumado, tetelestai, né? Esse dizer aramaico, ele significa exatamente isso. Está pago. Isso é forte, irmão. O Senhor, ele pagou a nossa dívida. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em outras palavras a Filemão é, ei, assim como um dia Jesus Cristo pagou o preço pela minha e pela sua vida, se esse cara te deve alguma coisa, coloca na minha conta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E o versículo 19 ele vai dizer, eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo e eu pagarei. Faz a promissória, eu assino. Ainda estava dando o aval dele. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele traz esse entendimento, para que nós compreendamos o que é o perdão, irmão. O perdão é muito mais do que falar, não, eu perdoei. Quantas pessoas que dizem assim, não, eu perdoei, mas não pode ver a outra pessoa. Não pode ver a circunstância que o ofendeu. Quantos cristãos que estão vivendo isso, irmãos? E o perdão, ele vai além disso. O perdão é você tratar a pessoa com respeito. Não quer dizer que você vai ser o melhor amigo, porque existe uma diferença entre perdão, né, e confiança. Às vezes você não confia da mesma forma, mas perdoar é você tratar a outra pessoa com respeito, um mínimo de dignidade. E é isso que o apóstolo Paulo está cobrando de Filemão aqui. O mínimo de dignidade. Esse jovem errou com você, ele fugiu daí, ele carregou dinheiro seu, mas ele chegou aqui e teve um encontro com Jesus, e eu te recomendo ele. Esse menino mudou de vida, deixa ele voltar, e recebe ele aí, não só como um servo, mas como um irmão em Cristo. Será que o apóstolo Paulo estava passando a mão na cabeça desse menino? Ele vai voltar, ele vai continuar sendo servo, mas entenda, ele vai ser seu irmão em Cristo. Passa por cima disso. Vence essa batalha juntos. Irmãos, é maravilhoso isso aqui. Amém? É um negócio que mexe com a gente. Vamos lá. Os princípios, né, outros princípios na epístola. Então nós falamos aqui sobre os princípios do perdão. Então a gente vê que dentro do perdão precisa ter o quê? Uma ofensa. Como que você vai perdoar alguém que nunca te ofendeu? Depois tem que ter o quê? Compaixão. O que é a oração de Jesus lá, que Jesus nos ensinou? Fala? Perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido. Isso é compaixão. Senhor, me perdoa assim como eu perdoo meu irmão que me ofendeu. Isso é compaixão. Depois ele vai dizer, precisa ter uma intercessão. Para que haja esse perdão completo, precisa ter uma intercessão. O que é intercessão? É colocar no lugar do outro. Tem que haver uma substituição. Substituição do quê? Da dívida. Substituição daquilo que foi causado. Tem que ter, acabou, querido, tá quites. Acabou esse negócio. Acabou esse assunto.
Então nós precisamos viver isso. Tem que haver uma restauração. E, por fim, a elevação para novas relações. O que o apóstolo Paulo está orientando Filemão aqui é: ei, esse menino vai voltar para aí, e agora ele faz parte do corpo de Cristo, e quando ele chegar aí, coloca ele para trabalhar na obra, porque ele vai ser útil para você. E o que eu acho mais maravilhoso é que esse rapaz, ele sai de lá, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que ele sai de lá o quê? Inútil. Mas ele volta para lá o quê? Útil. Então alguém que era inútil, agora se torna útil para a obra de Deus. Amém? Então, outros princípios que a gente aprende aqui, que nós precisamos interceder pelos crentes. Nós precisamos estar atentos aos nossos irmãos. Nós precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros. Nós precisamos ser promotores do perdão, promotores da reconciliação, promotores da transformação. Você viu que tem um irmão seu que está meio pebado com o outro? Procura reconciliar, conciliar esses dois, para que a gente volte a caminhar juntos. Então é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Testemunho de uma vida de fé e amor. O apóstolo Paulo está chamando a atenção de Filemão: assim como você tem amor aí pelos irmãos que reúnem na sua casa, é necessário que nós tenhamos amor também por aqueles que às vezes pisam no nosso calo. Depois ele vai dizer que outro princípio importante é a liberdade entre os cristãos. Nós precisamos ter liberdade. Depois ele vai dizer que nós precisamos entender algo, amados. Nós, como cristãos, precisamos produzir filhos na fé. Olha o que diz lá no versículo 10. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Será que ele está falando de alguém que ele gerou lá na cadeia? Não. Ele está falando de alguém que foi gerado em Cristo. Alguém que ele discipulou, alguém que ele ensinou, alguém que ele caminhou junto, alguém que ele viu acontecer uma mudança de vida. Então ele não está recomendando qualquer um, mas o seu próprio filho na fé. Outro princípio importante, o perdão aos ofensores. Outro, acolhimento dos irmãos em Cristo. O quanto é importante nós recebermos os nossos irmãos na condição de irmãos. Quantas pessoas que ainda não entendeu isso? Quantas pessoas que enchem a cadeira das igrejas, chamam o outro de irmão, mas não vive como irmão. Às vezes só chama o outro de irmão dentro da igreja. Às vezes vê o irmão na rua, nem cumprimenta, nem o considera como irmão. Nós precisamos entender, que não é uma questão de uma frase de efeito, somos todos uma família, não. É uma realidade na nossa vida. Nós precisamos entender que se o irmão está passando por dificuldade, nós precisamos estar juntos para apoiá-lo. Nós precisamos ter o princípio da responsabilidade por um novo convertido. O apóstolo Paulo está tendo responsabilidade por Onésimo, esse homem que tinha recém-convertido, que mudou de vida. Será que nós temos tido essa percepção de pensar, ei, aquela pessoa que entregou a vida a Jesus aqui no culto de domingo, no culto de quinta-feira, eu vou me aproximar dessa pessoa, eu vou caminhar com essa pessoa, eu vou procurar ligar para ela, mandar uma mensagem para ela. Não, isso é serviço do pastor, querido, isso não é serviço do pastor só não. Isso é serviço nosso, como filhos de Deus, como servos do Senhor. Depois ele fala de um outro princípio, a restituição por parte do arrependimento. E por fim, a hospitalidade para com os irmãos. A importância de nós saber receber bem os nossos queridos irmãos. É muito importante isso. Eu sei que nós estamos vivendo aí um momento difícil, onde nem se pode aglomerar. Mas o quanto é maravilhoso a gente estar junto. Se havia uma alegria, e eu vejo em todas as epístolas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele sempre conclui as suas epístolas dizendo:
da alegria que ele tem de ver, principalmente essas epístolas que ele estava na prisão. Ele queria estar com os irmãos, ele queria visitar os irmãos. E será que nós temos pelo menos tido saudade dos nossos irmãos? Será que a gente tem prestado atenção naquele que tem deixado de vir à igreja? Tudo isso é para a nossa reflexão. Amém? Então, por fim, fala aqui exatamente sobre uma curiosidade interessante, sobre Filemão. Acredito que não está aqui também nos nossos slides, mas eu queria passar para os irmãos. Olha o que diz lá no versículo de número 11, que é o que eu acabei de falar para vocês, sobre aquele que antes era inútil, e agora se torna alguém útil. Olha só, versículo 10, que é o versículo da recomendação do apóstolo Paulo, diz assim: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Eles antes, preste atenção, te foi inútil. Ele antes te dava trabalho. Ele antes saiu daí e ainda levou o seu dinheiro. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ei, esse menino é bom. Ele mudou de vida. Ele mudou de comportamento. Ele mudou as suas atitudes. Porque conversão, querido, não é mudar de religião. Conversão é mudança de comportamento. Conversão é mudança de direção. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E ele vai continuar dizendo: eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu quero conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele é o teu servo. Eu não posso passar sobre a sua autoridade. Então eu estou te enviando ele para que ele continue te servindo, mas que ele possa também servir a igreja de Cristo em Colossos. Então é maravilhoso ver essa ação, do apóstolo Paulo e de como o poder da palavra, o poder do evangelho pode mudar a vida de alguém. Quantas pessoas que poderiam olhar para Onésimo, olhar para este homem, para esse escravo fujão e dizer: ei, este homem merece a morte. Sim ou não? Porque naquele tempo era isso que era a sentença dele. Um escravo que fugia da presença do seu senhor, quando voltasse era morto. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Este homem encontrou Jesus. Ele foi transformado. Ele foi gerado de novo. Por isso o aceite como um dos nossos irmãos. Então é maravilhoso ver a transformação que só Jesus pode fazer na vida de alguém. É por isso que nós, amados, como igreja, nós precisamos olhar para as pessoas com mais compaixão. Nós precisamos aprender a liberar o perdão. Sabemos que, como eu disse aqui, é uma das situações mais difíceis da humanidade hoje, é a situação do perdão. Muitas pessoas têm tanta barreira e você não tem noção do quanto isso pode impedir as bênçãos do Senhor de alcançar a nossa vida. Porque se nós não perdoamos o irmão a quem nós vemos, se nós não amamos aquele que a gente vê, como a gente vai amar um Deus que a gente não vê? Então isso é muito sério. Nós precisamos dia após dia fazer, como o apóstolo Paulo orienta aqui a Filemão, viver esse perdão que só pode vir do Senhor. Então vamos lá, Filemão para hoje. Paulo, ao interceder por Onésimo, cumpriu com o padrão de amor que Jesus requer de nós. Demonstrar o amor de Jesus a alguém é estar disposto a tomar o seu lugar no sofrimento. Você demonstra em amor a outro? Será que a gente demonstra o nosso amor pelas outras vidas? Será que a gente faria o que o apóstolo Paulo fez aqui? Ei, se esse cara tem alguma dívida, coloca no meu nome.
Isso é muito forte. É acreditar na conversão de alguém. É acreditar na transformação de alguém. Mas como a gente faz isso? Somente para aqueles filhos na fé. Para aqueles que caminham junto conosco. Amém? Então a gente vimos que por meio dessa pequena carta, Paulo pede a Filemon que receba de volta Onésimo, escravo fugitivo, que se tornara cristão depois de encontrar-se com Paulo. O apóstolo Paulo pede a Filemon que conceda uma nova chance a Onésimo, do mesmo modo como Jesus havia concedido uma nova chance a Filemon. Essa epístola é um belo exemplo de como Cristo tem poder para produzir bons relacionamentos. Amém? Queridos, que nós possamos guardar esta mensagem no nosso coração. Que nós possamos entender de uma vez por todas que o Senhor, Ele um dia escolheu pagar um alto preço pela minha e pela sua vida. E assim como Ele fez isso, nós aqui temos mais do que a obrigação de também alcançar vidas e pagar o preço por elas. As pessoas acham que para que você alcance uma vida é simplesmente você estar num púlpito pregando a palavra. Você alcança a vida não é aqui dentro da igreja. Você alcança pessoas com o seu dia a dia lá fora. Amém? Com o nosso testemunho, com as nossas atitudes. O apóstolo Paulo estava preso e alcançou a vida deste homem, que era um fugitivo. Amém? Então que essa mensagem fique ao nosso coração e que nós possamos tirar aqui lições valiosíssimas de como o perdão e o amor de Cristo pode alcançar a vida de alguém. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por este estudo, por esta noite. Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Justamente, o irmão falou algo interessantíssimo, né? Pensou, se o Onésimo não tivesse acreditado nisso, ele ia falar, rapaz, será que eu vou? Acho que eu vou mexer com esse trem não, hein? Mas ele creu, né? Porque tanto de cá quanto de lá haviam cristãos, e onde há cristãos, há verdade. E isso é o que nos chama a atenção, né? Como o Senhor operou na vida deste homem. Então, um ensinamento valiosíssimo. Eu confesso aos irmãos que já tinha lido a Epístola a Filemon, mas nunca tinha prestado atenção, né, com tantos detalhes, como um textinho desse tamanhozinho, de um capítulo, né, de poucos versículos, fala tão profundamente ao nosso coração. Então, que a gente possa crescer, né, em obediência e graça diante do Senhor. Amém? Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado, Jesus, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, e poder, Pai, aprender um pouco mais da Tua palavra, esta palavra, Deus, que vem de encontro ao nosso coração, que através, ó Deus, dessa epístola que Paulo escreveu a Filemon, orientando ele acerca da importância do perdão, ainda que ele tivesse razão, ele passou por cima do seu orgulho. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina a sofrer o dano, se necessário for, para que nós possamos ver vidas sendo salvas. E eu te peço, ó Senhor, que nos conceda graça, se nesta noite existe algo em nosso coração, que o Senhor nos dê força, sabedoria, para que a gente possa vencer as nossas próprias barreiras. Sabemos, Senhor, que não é fácil liberar perdão, perdoar, mas o Senhor é quem nos capacita a tudo isso. Sabemos também, Pai, que não se trata de um sentimento, mas de uma decisão. Por isso, nos capacite e nos dê coragem suficiente para tomar essa decisão na nossa vida. Pai de amor, obrigado, ó Deus, pela vida de cada um de nós. Que o Senhor continue a nos conceder graça e sabedoria, para que juntos possamos aprender mais e mais da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nos leva, Senhor, de volta às nossas casas em segurança. No nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Até a próxima semana.
e nós estaremos em mais uma lição aprendendo a palavra de Deus. Amém?